Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E já repararam este salão brilhantíssimo, não só pela espetacularidade do Dr. Ribeiro Castro, que é podcaster residente, mas todo este fausto que estamos aqui a ter neste momento, então, na Casa do Alentejo. A Casa do Alentejo é mais um sítio que o podcast conseguiu celebrar parceria, após este grande prémio que recebemos, então, do International Podcast Day, mas já lá vamos. E estamos, então, nesta grande sala de jantar, daquilo que foi o Palácio, que ainda é o Palácio dos Alverca, aquilo que também foi o primeiro casino de Lisboa, portanto o Casino Majestic, que vocês conseguem encontrar ainda aos padrões dos 4 naipes das cartas no corredor para a biblioteca e para as casas de banho, e portanto é obviamente um sítio que vos convido a vir, visitar, frequentar e almoçar, porque aqui almoça-se muito bem e comida de Alentejo. E vindo também do Alentejo temos então o Dr. Ribeiro Castro, que também vamos procurar presentear aqueles que são os nossos podcasters que têm raízes, ou que são mesmo alentejanos, este espaço. Doutor, é a 5ª vez que vem aqui então ao podcast. Muito obrigado pelo convite também. É sempre um gosto ter aqui consigo também. Muito obrigado, Cláudio. Deixe-me começar por felicitar pelo prémio que lhe foi atribuído e que é o reconhecimento do trabalho que tem feito e deste podcast à Conversa Com, de que, enfim, tenho muita satisfação em colaborar já consigo há bastante tempo. Portanto, também enfim, não tenho a mesma alegria que você tem, mas partilho-a modestamente e considero extremamente merecida. E também agradecer-lhe a oportunidade de estar aqui na Casa do Alentejo, que é de facto um sítio notável, onde eu venho algumas vezes, uma vez que eu sou meio alentejano, como eu costumo dizer, quando se conta uma anedota, metade ri-se, metade nem tanto, e uma vez que as minhas raízes são de Odmira, onde eu já fui autarca há vários anos. Muito bem. E então, caros ouvintes, estamos hoje para falar então sobre a reforma do sistema eleitoral. E gosto muito de vos oferecer coisas, e vou-vos oferecer justamente este papel, não é? Este documento que foi elaborado pela SEDES e pela APDQ, portanto, Associação para uma democracia de qualidade, assim é que é, e portanto, onde vocês vão poder acompanhar também a conversa que vamos tendo aqui, também alguns gráficos e algumas das medidas que se propomos aqui a mudar. Portanto, já sabem, link na descrição, descarreguem o PDF, é gratuito e é uma oferta que eu vos faço. Dr. Ribeiro Castro, portanto, tivemos na semana passada uma conferência com as 5 forças partidárias, excluo o SUPAN, e tivemos também o discurso do Presidente da República. Portanto, foi uma grande conferência tida na Faculdade de Direito, na Universidade de Lisboa. Que sensação é que ficou por parte daqueles que discursaram? Eu achei que estavam todos no discurso do NIN, ou seja, reconhecem que é preciso mudar as coisas porque a taxa de abstenção está enorme, mas não acreditam que este sistema, esta reforma que é necessário fazer, seja o caminho, porque se calhar muitos ficam com medo de perder o lugar que têm. Bom, a abstenção é apenas um sintoma, não é um problema mais importante. Não é? Nós estaríamos bem com uma abstenção alta se sentíssemos que as pessoas se identificavam com o funcionamento do sistema e que as pessoas estavam satisfeitas com a representação parlamentar, que se sentiam representadas, que sentiam que têm os seus deputados na Assembleia da República, que escolheram os seus deputados. Ora, não é nada disso que se passa. Todos sabemos que aos mais variados sinais e as mais variadas e abundantes manifestações de descontentamento com o sistema como está a funcionar. E um sinal disso é a alta abstenção. Quanto aos partidos, não querem fazer nada, basicamente. Enfim, não me surpreendeu o tipo de intervenções que tivemos na conferência. Acho que foi muito importante que tivessem ido. Foi muito importante e estou grato que tenham participado e que tenham debatido entre si, que tenham também escutado o discurso mais positivo, embora tardio, ao retardador do Presidente da República. É um discurso que aponta muito para a próxima legislatura. Bom, e tenham ouvido as intervenções de Vital Moreira, de António Barreto e da professora Lúcia Amaral. Agora, a verdade é esta. Se os partidos quisessem fazer a reforma, já a tinham feito.
A Constituição abriu as portas à reforma e à possibilidade do eleitor escolher o seu deputado, isto é, do Cláudio poder escolher o seu deputado, de eu poder escolher o meu deputado, em 1997, há mais de 20 anos. E não aconteceu nada. Portanto, houve um processo legislativo nesse sentido, aliás, com textos positivos, que era a proposta de lei do Governo Guterres, portanto, PS na altura, sendo Ministro dos Assuntos Parlamentares o atual Primeiro-Ministro António Costa, e um projeto de lei do PSD também no mesmo sentido. Havia também um projeto de lei do PCP, mas conservador, mantendo o sistema atual. Bom, esse debate, esse processo morreu numa sessão plenária que eu considero a mais funesta sessão do Parlamento Português, que foi em 23 de abril de 1998, e de então para cá nunca mais. Por isso é que tem que ser a cidadania a levantar-se e a lutar pelos seus direitos, conseguir influenciar os partidos, conseguir pôr pressão na rua, na sociedade civil e portanto, acreditando que água mole em pedra dura tanto dá até que fura, que conseguirá levar os partidos, estes ou outros, enfim, às tantas, este pode ser um tema de ruptura política. De todos, apenas o Partido Socialista, enfim, isso também não me surpreendeu, e já vi depois da conferência artigos de opinião que confirmam essa impressão, apenas o Partido Socialista se sente à vontade com este tema, isso estava aliás no seu programa eleitoral, e em certo sentido é uma continuação da proposta de lei 169/7 de 1998. Os outros não, os outros, o PSD que esteve também nessa onda agora quer uma reforma noutro sentido, o voto preferencial. Bom, isto cada um ter a sua ideia, é a forma de todos terem uma ideia comum que não se faz nada. Porque ou há um consenso necessariamente maioritário e com maioria qualificada de 2/3 para que a reforma se faça, ou então continuaremos na mesma, sem que o legislador abra e concretize o direito que a Constituição já nos atribuiu. A verdade é que a Constituição já nos atribuiu o direito de, em círculos uninominais, além dos círculos plurinominais, além da votação na lista, podermos escolher o deputado que queremos a representar-nos. Bom, e continuamos, não é? Vão passar das 5 legislaturas, pelo menos, que seriam 5 legislaturas inteiras, mas foram mais, porque algumas foram interrompidas, portanto passaram 6 legislaturas desde 1998, continuamos privados de um direito que a Constituição nos concedeu. Um episódio que vocês podem voltar a ver, se é que já não viram, é justamente o episódio que também gravámos aqui com o Dr. Ribeiro Castro, na altura quando foram as eleições na Alemanha, que fizemos também com a jornalista do Público, a Maria João Guimarães. E assim, vocês vendo esse, cruzando a informação que vão receber com aquilo que já foi gravado, poderão ver mais ou menos um termo prático daquilo que vai ser, aquilo que poderá vir a ser o futuro de Portugal, caso esta reforma se concretize. E honestamente, eu espero que se concretize, porque, enfim, eu lembro-me, quando estava na licenciatura, e tinha feito uma cadeira que era Ciência Política, uma opção livre no curso de História, e que lembro de um dia chegar com o Jornal Público, curiosamente, com uma notícia que vinha na capa a dizer que nas próximas eleições, portanto, que eram as eleições que elegeram o António Costa, não é? Portanto, esta legislatura, a dizer que já nessas eleições podia-se escolher qual é que era o deputado que nós queríamos. A questão é que a notícia foi de há 4 anos atrás e 4 anos depois mantemos tudo na mesma, não é? Mas para mim foi uma questão inovadora, porque nós sabemos muitas vezes, sabemos qual é que é a opinião pública que as pessoas têm em relação aos partidos, isto é, entras num partido, és um boy, dizes sempre sim, portanto, criam-se os yes men, e quem se não for é arredado das listas, e chegas a deputado, e um dia ministro, e depois primeiro-ministro, e pronto, por aí fora. E a questão é, temos que se calhar também começar a abater este tipo de pensamento, porque isto também contamina depois aquilo que é a percepção que as pessoas têm da política, vai-se para a política para ter tachos, para conseguir tudo, e portanto, as coisas são assim. E outra coisa, sempre colocou a questão, é muitas vezes ver deputados que são, por exemplo, de Castelo Branco, Guarda, Porto Alegre, Évora, portanto, assim, vamos falar daquilo que é o interior do país, não é? Votarem muitas vezes a favor de propostas que vão contra os seus próprios distritos. Nomeadamente, Secutos, por exemplo, nunca ninguém do interior se indignou, porque lá está, estavam eleitos não pelas pessoas, mas sim pelos partidos
e, portanto, ai de quem faça oposição ao seu próprio governo, não é? Isto às vezes não é muito saudável. E por isso eu vejo com bons olhos esta reforma, porque permite também uma maior capacitação das duas partes. Isto é, o deputado passa a ter mais poder, porque já não é um subserviente do seu próprio partido, mas também capacita muito mais o eleitor, porque tem capacidade de retirar ou colocar confiança em quem ele quiser, não é? Eu já lhe passo a palavra, mas lembro-me da questão que o deputado do PCP levantou, o António Filipe, que era, bom, isto se calhar vamos começar a ter um concurso de vaidades, não é? E quem é que é o mais popular nas coisas. Bom, mas a questão é que eu também acredito que as pessoas podem ser mais populares no primeiro mandato. Mas se nesse primeiro mandato, se só tiverem sido populares e não tiverem feito coisas, eu duvido muito que as pessoas também lhe voltem a dar o mandato. Pelo menos a mim, eu não volto a dar mandatos em quem deposita a confiança e depois me gorra essas confianças. Portanto, isto será uma reforma à partida bom para todos, inclusive para a democracia. Uma democracia de qualidade, usando aqui a APD. Sim, não tenho dúvida nenhuma. Eu já vivi um pouco nesse regime. Não é? A democracia portuguesa, em 1976, apesar das suas limitações e das limitações grandes do trabalho parlamentar, nós praticamente não tínhamos reuniões de comissões, etc., mas era mais representativa do que é hoje, por aquilo que o Cláudio referiu, porque as pessoas vinham por si próprias, quer dizer, não vinham ganhar nada para a política, muitos até vinham para perder, não é? Em casos como era o meu partido, que enfim, no PREC as pessoas eram saneadas e perseguidas e algumas presas, mas isso passava-se um pouco por todo o lado. Portanto, na primeira legislatura, em 76, 80, as pessoas estavam muito pelo seu peso específico, pelo seu mérito absoluto. E os líderes partidários não eram caudilhos, não eram pessoas em que os outros eram seguidores. Não, eram uma espécie de pastores ou maestros. Tinham que construir a vontade coletiva. Eram pessoas que tinham que se aplicar para construir uma vontade coletiva. Fosse nos órgãos do partido, fosse no grupo parlamentar, que era também um órgão partidário. Hoje não é assim. Hoje as coisas estão pré-decididas e, portanto, as coisas essenciais e mais importantes estão pré-decididas e são depois despejadas de cima para baixo. E, portanto, a democracia deixa de ser representativa, ou melhor, passa a ser representativa dos chefes, os chefes partidários e os chefes, como eu digo, dos grupos, grupinhos e grupetas em que os partidos estão divididos e eles é que condicionam a vida partidária e, portanto, as populações que votam nos deputados estão muito pouco representadas. Enfim, o exemplo das SCUTs em Castelo Branco é um exemplo de muitos outros que se poderiam aduzir. Portanto, é preciso restituir a democracia à cidadania e voltar a um modelo orgânico, colegial, de formação da vontade coletiva que permita que cada um tenha a sua cota e possa dar o seu contributo para as decisões que são de interesse geral. Muito bem. Então, vamos fazer aqui uma pequena simulação de como é que poderia ser, então, esta reforma. Portanto, o documento que vocês já devem ter feito, então, o download, que é... Já houve umas evoluções, portanto, sim, mas pronto, grosso modo, nós nesta altura temos já em ultimação um texto que é um projeto de lei resultado das propostas e das ideias aqui apresentadas. E usámos também o debate do passado dia 12 de setembro, na tal conferência que o Cláudio referiu na Faculdade de Direito de Lisboa, para introduzir as últimas afinações. E eu acredito que, ou pelo menos confio, ou melhor, confio, que na última semana de setembro ou nos primeiros dias de outubro nós possamos apresentar publicamente esse projeto de lei que numa petição será posto à recolha das assinaturas. E depois nós iremos aí pelo país fazer umas sessões de defesa e de apresentação e temos uma grande esperança em que isso motive uma grande adesão da população portuguesa e coloque a tal pressão na base dos partidos e que force o sistema a movimentar-se.
E, portanto, já não é exatamente o esquema aqui que está. Aqui, pronto, nós já fizemos uma aplicação geral das regras que Há definimos. dois anexos também, no Sim, anexo 1 e anexo 2. e, portanto, tínhamos aqui dois modelos. Enfim, vamos seguir o modelo de 229 deputados, portanto, seria a composição da Assembleia, mas já não haverá, ou não propomos, um círculo plurinominal comum para Açores e Madeira, mas cada região autónoma terá o seu círculo eleitoral próprio, não só os uninominais, como sempre seria, mas também será um círculo plurinominal da Madeira e outro círculo plurinominal dos Açores. Portanto, cada região autónoma terá 6 deputados, 3 no plurinominal e 3 círculos uninominais. Será assim que aí está. E depois haverá no continente, salvo erro, 13 círculos, que correspondem, em alguns casos, a agregações de distritos, não é? Portanto, são 18 distritos, seguimos essa base, mas há distritos que não atingem o mínimo de 8 deputados, que consideramos o mínimo ideal para o sistema poder funcionar, e, portanto, nós propomos algumas agregações para este efeito. Seria o caso dos distritos do Alentejo, Évora, Beja e Porto Alegre, que, como sabe, hoje tem uma base muito baixa. Porto Alegre só tem 2 candidatos a deputado atualmente. Castelo Branco e Guarda. Com Viseu ou sem Viseu? Sem Viseu, portanto, sem Viseu, conseguimos, nós reduzimos o número de agressões também relativamente ao que estava aqui. E Viana do Castelo, que é agregado a Braga. Braga não precisaria, tem um número de deputados mais que suficiente. E mas Bragança como Vila Real. E Bragança Vila Real é a outra agregação que é Leiria e feita. Santarém Não, são separados. São separados? São Ok. separados. Pronto. Então está Portanto, feita assim os a únicos, correção. e Aveiro e Coimbra também são separados. Ok. Portanto, as únicas agregações que há, que nós propomos, que aparecerão na proposta, são Viana do Castelo junta com Braga, Vila Real e Bragança, os círculos do Alentejo e Das disse- Beiras. não. Castelo Branco, e Guarda e Castelo Viseu. Branco e Guarda. Castelo Branco e Guarda, exatamente, a Beira Alta. Não, a Beira Interior. Beira Interior. A Beira Interior. Exatamente. E, portanto, isto, traduzindo, quer dizer, como é que há... Pois há sempre o medo, por parte justamente dos partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda, e alguma parte do CDS, parece-me, alguns setores, que têm medo que a sua representatividade baixe, ou que quase desapareçam. Há este mito. não é? Este sistema, e aí é que é útil ouvirem o podcast sobre as eleições alemãs, por haver círculos uninominais, há vários mitos, nomeadamente de que alguns partidos iriam desaparecer. Isso é completamente falso. Aí seria útil ouvirem outra vez o podcast das eleições alemãs. O sistema que se aproxima mais daquilo que nós defendemos é o sistema alemão. Este sistema misto existe em vários países do mundo, mas o modelo mais perfeito é o sistema chamado da representação proporcional personalizada e que existe, que se aplica na Alemanha, na Nova Zelândia, na Bolívia. E em que, na Alemanha, que eu considero que é o sistema mais justo e mais paritário, existe um igual número de candidatos plurinominais, em listas plurinominais, e de candidatos uninominais, ou seja, em círculos uninominais. E os deputados que são escolhidos, que vencem num círculo uninominal, vão depois encabeçar a atribuição dos mandatos que compete ao respectivo partido, porque na circunscrição obteve direito a X mandato, uma determinada cota. Então vamos imaginar, por exemplo, um círculo para facilitar, um círculo de 10 deputados. Que existe um círculo, uma circunscrição que tem o direito de receber 10 deputados. Eu creio que aqui seria, por exemplo, o caso de Leiria. Bom, imaginemos o caso de Leiria. E, portanto, como é que se processaria a atribuição dos mandatos e a apresentação das candidaturas? Portanto, haveria 5 círculos uninominais, portanto, o círculo de Leiria seria repartido em 5 territórios, mais ou menos com o mesmo eleitorado. Na nossa proposta tem que ser municípios inteiros, não é possível juntar partes de municípios a partes de outro município, portanto, teria que ser sensivelmente o mesmo tamanho, portanto, eu já fiz uma simulação, é a parte Leiria Norte, portanto, são os concelhos da Norte do Concelho de Leiria, depois seria Leiria, e depois haveria 3 círculos a seguir, que seria Leiria Centro, que seria Batalha e Marinha Grande, depois seria ali
Alcobaça e Nazaré, salvo erro, e depois seriam os círculos, os municípios do Sul, seria Leiria Sul. E, portanto, enfim, cada um elegeria o seu deputado. Mas ele não é logo diretamente eleito. Portanto, ele entra na cota que o partido tiver. A votação que determina a composição percentual do Parlamento é exatamente hoje como acontece, a votação na lista partidária. Portanto, o eleitor tem no seu boletim de voto um quadradinho, onde assinala o partido da sua cor, da sua escolha, e um outro quadradinho onde escolhe o deputado que quer para representar o seu círculo. Portanto, os partidos apresentam uma lista e apresentam candidatos círculo a círculo. E o eleitor faz a sua escolha. Enfim, a maioria das pessoas mostra a experiência alemã e de outros países, escolhe o candidato do seu partido, mas não é obrigado a fazer, e muitas vezes vota num candidato de um outro partido. O vencedor nominal, portanto, conquista o direito de ser o primeiro investido na cota do partido. Por exemplo, um partido teve neste círculo 30%. Portanto, são 10, tem direito a eleger 3 deputados. E ganhou em 3 círculos uninominais. 3 dos 5 uninominais, ele ganhou. Bom, elege esses 3 uninominais e está feito. Esgotou a sua cota, não vem ninguém da lista. Ganhou um uninominal, elege esse uninominal e vai buscar os outros 2 à sua lista. E assim sucessivamente para todos os candidatos. Cabe notar, aliás, que neste sistema, o que também não é verdade, o outro mito, é que haveria deputados de primeira classe e deputados de segunda classe, sendo os deputados de primeira classe os eleitos por si próprios nos círculos uninominais e de segunda classe os que iam na fila, na lista plurinominal. Bom, não é assim, porque as pessoas podem ser candidatos ao mesmo tempo num sítio e noutro. Não é? E isso faz todo o sentido neste sistema. Porquê? Isso acontece na Alemanha, de resto. Acontece na Alemanha, enfim, em muitos sítios, com figuras de primeiro plano, como Angela Merkel, os líderes dos principais partidos, grandes figuras, o Schäuble, o Thomas de Maizière, o Sigmar Gabriel. Portanto, é assim, enfim, para as pessoas terem uma ideia, no círculo maior na Alemanha, que é o estado da Renânia do Norte-Westfália, que tem 128 deputados, portanto, tem listas de 64 candidatos e 64 círculos uninominais. O SPD, que é o segundo partido, o Partido Socialista Democrático ou Social-Democrata, como se queira chamar, da Alemanha, dos 64 da lista, só um é que não era candidato simultaneamente de um círculo uninominal, o Sr. Martin Schulz, o líder do partido. Porquê? Porque teve muitos anos como deputado ao Parlamento Europeu e, portanto, não se quis ser apresentado como vinculado a um território específico. É um deputado que esteve extraterritorial durante muitos anos. Todos os outros 63 candidatos do SPD nessa lista da Renânia do Norte eram também candidatos num dos 64, cada um deles, portanto, em 63 círculos uninominais desse Estado. E porquê? Porque a candidatura num círculo uninominal é uma candidatura de altíssimo risco, porque só ganha o mais votado. Não é? E, portanto, todos os outros ficam fora. Ora, os partidos têm tendência a disputar os círculos uninominais as suas figuras mais fortes, mais sólidas, tidas por mais competentes. Bom, e então isso seria uma razia de competência no Parlamento e no próprio partido por este sistema de candidatura. E, portanto, enfim, basta que o partido queira e a pessoa também queira, ele é candidato no círculo uninominal e também na lista. Se não entrou no círculo uninominal, pode entrar pela lista. Portanto, é este sistema harmónico que permite que um eleitor vota num partido e num deputado e tem um Parlamento que traduz fielmente a proporção das correntes políticas existentes na sociedade, neste caso a sociedade portuguesa, e simultaneamente tem deputados que ele escolheu ou que influenciou de uma forma determinante. E, portanto, é este sistema que é um sistema que nós preferimos, é um sistema muito inteligente, muito próximo do cidadão. Eu creio que é o sistema que é capaz de revitalizar e de fazer renascer a democracia em Portugal. Sendo que, nesta proposta, não existe a fasquia que existe no sistema alemão, que são de 5%. Ou seja, por exemplo, no caso português,
O PAN não entrava no Parlamento porque o PAN tem 1,2%, se não me engano, dos votos, Sim. e, portanto, abaixo dos 5% não entraria, não é? Sim, a Alemanha tem essa fasquia, enfim, não é essencial a este sistema. Outros sistemas não têm esta fasquia, este limiar mínimo. Existe, aliás, em sistemas de outro tipo. Portanto, é uma condição de acesso ao Parlamento, ditada às vezes por exigências de governabilidade, não é? Portanto, para afastar os pequenos partidos do Parlamento e facilitar a formação de maiorias, é um dos mecanismos que às vezes se usa, e no caso da Alemanha, enfim, é um sistema adotado a seguir à guerra, de 39-45, as primeiras eleições foram em 1949, e a finalidade deste limite era para dificultar o ressurgimento e o reaparecimento no Parlamento do Partido Nazi. É isso que justificou, portanto, afastar os extremistas da presença do Bundestag. Não nos esqueçamos que na história trágica da Alemanha, o Partido Nazi conseguiu, na República de Weimar, acesso ao Parlamento alemão, e foi a partir daí que foi instalando o seu regime. Portanto, enfim, é fruto dessa memória histórica dorida dos alemães que essa condição de acesso foi introduzida. Nós não temos, em Portugal, uma regra dessas seria e bem inconstitucional. Bom, e ninguém que eu saiba propôs, portanto, esse limite não existe. Todavia, no sistema atual, não é tanto por causa do método D'Hondt, como às vezes se ouve, mas por causa da divisão dos círculos, nós temos cláusulas barreira regionais, não são nacionais, tanto que o PAN conseguiu acesso, com 1 a nível nacional, mas, por exemplo, em Porto Alegre, que só elege 2 deputados, há uma cláusula barreira distrital de 30% ou mais. O partido que tenha menos de 30% não consegue acesso ao Parlamento por Porto Alegre. E outros, enfim, portanto, os círculos de 3 deputados, de 4 deputados, têm cláusulas barreiras muito elevadas, e mesmo os círculos com 10 deputados têm cláusulas barreiras, de facto, locais de 6 a 8%. Portanto, partidos que tenham menos de 6 a 8% nesses círculos dificilmente conseguem, não conseguem, abaixo de 6% não conseguem acesso a deputados. Mais ou menos o sistema autorregula-se, por assim dizer. Sim. Não, é uma condição... Por condições da vida. Porque é uma condição matemática, enfim, é um efeito da matemática. A percentagem é assim, não é? Muito bem. E como é que, por exemplo, seriam selecionados aqueles que são deputáveis? Ou seja, aqueles que seriam candidatos a candidato a deputado? Bom, Sistema de primárias entre partidos? Não, eu não... Quer dizer, cada partido faz como entender, não é? Mas não podemos também acreditar nem impor métodos de escolha de candidatos. Sim, então isso extrapula aquilo que é a proposta. Mas eu aliás, também não sou muito otimista. Quer dizer, se os partidos quiserem sentir bem com isso, acho muito bem que o façam. Mas eu não creio que daí venha necessariamente grande mudança, além de que esses sistemas também têm o seu risco. Não é? As primárias ou as diretas podem ser, nos partidos de poder, uma forma de reintrodução da corrupção nos partidos. Quer dizer, nós evoluímos para um sistema de financiamento público para tornar os partidos menos permeáveis à pressão do dinheiro na altura das eleições. E, portanto, que as campanhas eleitorais são caras, ou podem ser feitas caras, podem ser encarecidas, que também acho uma estupidez. Eu creio que devia haver um limite de despesa na campanha eleitoral, sou favorável a isso, ou uma limitação de determinados meios, porque essa é uma forma, digamos, de subjugação dos partidos. Enfim, aparecem sempre os vendedores de materiais de propaganda, etc., e, portanto, que fazem dizer que garantem as eleições, comprar mais balões ou mais autocolantes. E quase que fazer uma regra de fair play, não é? Por exemplo, isto é uma coisa que acontece na França. Sim. E o Sarkozy está a ser indiciado, não é? Acusado justamente por causa disso, do facto de ter recebido dinheiro, por exemplo, da L'Oréal. Sim, exatamente. Por exemplo, é o caso de Nicolas Sarkozy. Portanto, eu não tenho algumas reservas quanto a isso. Portanto, se multiplicam e se enraizam práticas como as diretas e as primárias nos partidos, então tem que haver também formas de controle do financiamento, porque senão, enfim, é uma forma de meter pela porta do cavalo que proibimos pela porta principal.
E depois também é limitado, porque os partidos, alguns deles têm universos muito pequenos, mesmo os grandes partidos têm votações das casas nacionais, da casa aqui de 70 mil, 80 mil militantes. Isso não é nada. Não é nada. Nós temos 9 milhões de eleitores inscritos. Isso não é nada. Portanto, este sistema funciona com a base real, funciona com o universo estatístico maior que é todo o eleitorado. E creio que é suficiente para levar naturalmente os partidos a melhorarem os seus critérios de escolha dos candidatos. Porquê? Nenhum partido quer perder eleições, ou sobretudo ser humilhado nas eleições. Ele pode correr riscos, a escolha é sempre um risco, mas não vai escolher, não vai fazer escolhas grosseiramente erradas que exponham o partido a resultados bastante humilhantes no confronto com os outros. E, portanto, o facto de o eleitorado votar em candidatos ou candidatas individualmente, eu creio que produz uma mudança cultural. E, portanto, eu creio que este sistema é eficaz não tanto apenas porque o eleitorado escolhe o candidato, mas pelo facto do eleitorado escolher o candidato, O meu escrutínio. os partidos todos vão alterar a cultura de escolha de todos os candidatos, incluindo os que estão nas listas. Portanto, isso vai ser eficaz em todos os candidatos nominais, o que ganha e todos os outros que perdem, portanto, todos eles foram escolhidos partido a partido, de acordo com a ideia principal, que é esta: este candidato é o mais adequado a fixar o eleitorado do partido e a ir captar, atrair o eleitorado vizinho. Portanto, cada um fez esta escolha, portanto, não é escolhido aquele que faz mais fretes ao grupo dominante do partido, mas aquele que representa melhor as aspirações do eleitorado e, portanto, todos os partidos fizeram essa escolha. Portanto, isso vai comunicar-se à química desse momento. Esses candidatos que forem também nas listas partidárias vão transmitir esse mesmo espírito às listas partidárias que também integram, e os outros que forem escolhidos só para as listas também terão que respeitar essa mesma onda que o partido viverá, essa mesma maré de cidadania que atravessará o partido no momento de feitura das listas. Porquê? Porque no mesmo tempo e no mesmo espaço não é possível que a escolha de uns candidatos seja feita por um espírito completamente diferente daquele que presidiu à escolha de outros candidatos. Haverá uma hierarquia, os que são melhores e os que não são tão bons, mas não pode ser, um é muito bom porque as pessoas gostam muito dele, o outro é muito bom porque faz muitos fretes ao chefe do partido. Exato. Isso não é possível. Também há outro mito, que é a questão dos limianos, dos caciques. Sim, bom, isso... Pode vir a aparecer por aí. Primeiro, essa história do Limiano é uma história muito comprida, que eu creio que, aliás, é injusta. Até é feita relativamente a um amigo meu, o Daniel Campelo, que foi um grande presidente da Câmara Municipal Esta expressão, de porque, Ponte de enfim, Lima. Sim, eu sei que não é sua, toda a gente fala do Limiano, porque ele, de facto, numa votação decisiva, naquela legislatura em que António Guterres tinha um empate, não é? Portanto, ele tinha metade dos deputados e a oposição eram metade, outra metade, eram 115. O Daniel Campelo votou no orçamento como o 116º deputado do Partido Socialista e passou o orçamento. Mas isso é uma história mais complicada, mais comprida, que envolve, aliás, responsabilidades do Presidente do Partido, Dr. Paulo Portas, que nunca foram suficientemente explicadas, mas que eu conheço, e, portanto, o Daniel Campelo foi ali alvo de uma fama que é injusta, além de que, naquilo que ele era atacado, que era estar a defender os interesses do Alto Minho, era a sua obrigação. Ele tinha que defender os interesses do Alto Minho, do desenvolvimento do Alto Minho e de vias de acesso modernas do Alto Minho, e, portanto, ele fez o que devia e acabou no seu critério. Bom, agora, este limiano, bom, aliás, pronto, quais foram as responsabilidades do Dr. Paulo Portas? É que ele, no princípio, estimulou, incentivou o Daniel Campelo a fazer isso. Portanto, a partir de certa altura, ele, que era um homem honrado, não podia voltar para trás. Portanto, essa é a história. Quer dizer, quem mudou de posição foi o Presidente do Partido e não tanto o Daniel Campelo. Mas ele ficou, de facto, com a cama, portanto, com a fama, limiano, e por ter, digamos, feito decidir um voto nacional por causa de uma questão local ou regional.
Bom, mas isto acontece noutros partidos, enfim, as pessoas têm a necessidade de, por reuniões em debate coletivo, construírem o que é a posição do partido. Bom, e o que eu quero dizer é que este deputado limiano foi eleito em listas pluriminais, não foi eleito em círculo pluriminal, portanto não se diabolize o círculo uninominal quando, enfim, este deputado foi eleito numa lista. Portanto, o problema não tem a ver com o método da eleição, tem a ver com uma determinada deriva do processo político. Agora, quanto a este caso dos limianos, e que vinham caciques, e que vinham vedetas, e que vinham tiriricas, e, enfim, bom, isso são formas de desacreditar o sistema que não correspondem à verdade. Na Alemanha, como disse, as principais figuras da política alemã são candidatos em círculos liminais. A senhora Angela Merkel era candidata na lista da Pomerânia Ocidental, que era encabeçada por ela no seu Estado, e também era candidata no seu círculo uninominal e foi eleita pelo círculo uninominal. Já aqui falámos, o Schäuble, o Sigmar Gabriel, enfim, tantos outros, portanto, que estão presentes no Parlamento porque são escolhidos pela via uninominal. Portanto, isso não prejudica minimamente o entendimento que temos, que é hoje e continuará, de que um deputado representa toda a nação, independentemente do círculo e do método por que foi eleito. Exatamente. Acho que não há mais nenhuma questão a explorar aqui nesta proposta, não é? Não, apenas fazer um apelo a que os ouvintes realmente se inteirem disto, que participem mais, não é? Que escrutinem mais os partidos que costumam votar ou que estão prestes a votar, porque muitos de vocês também estarão agora recentemente a fazer 18 anos e, portanto, as próximas eleições que vocês irão ter serão as europeias, que, enfim, são sempre um descalabro do ponto de vista da abstenção, porque lá está o distanciamento que existe entre a realidade local, aquilo com a realidade europeia. Mas isto também não podemos esquecer-nos que Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Popstar na política portuguesa, com qualidades ou sem qualidades, isso já é uma opinião de cada um. Vocês sabem que eu tenho a minha opinião de que o populismo mora também no Palácio de Belém e, peço desculpa ter esta posição tão dura, mas é por análise que eu faço e é a conclusão que chego, mas nem mesmo Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu ser eleito com uma grande margem de população votante, se formos a ver, não é? Portanto, as presidenciais que costumavam ser aquelas que traziam sempre mais pessoas, enfim, longe vão os tempos de 1986. As eleições mais concorridas são as legislativas, que são as eleições matriz do nosso sistema democrático, que são as principais. E, por isso, a doença que afeta a participação política nas eleições locais, nas eleições legislativas, depois contamina todos os outros. Nas eleições locais, depende. Há sítios onde há grande afluência, há sítios onde não é assim, mas, em média, as eleições locais, desde 1976, tiveram sempre menos afluência que as eleições legislativas. As eleições presidenciais são sempre aquelas que se aproximam mais, em termos de afluência. Agora, o que aconteceu de facto nas últimas, de 2016, é que é a primeira vez que umas eleições presidenciais de primeiro mandato, isto é, em que todos os candidatos se apresentam pela primeira vez, não se trata de reeleger um presidente, é a primeira vez em que numas eleições de primeiro mandato participa menos de metade do eleitorado. Isso nunca tinha acontecido. Até agora, só tínhamos tido abstenção superior a 50% nas eleições de reeleição. Não é? Portanto, na reeleição de Cavaco, na reeleição de Jorge Sampaio, isso aconteceu. Agora, em 2016, de facto, isso também aconteceu em primeiro mandato, o que é um sinal de como esta doença de erosão da participação eleitoral já atinge profundamente o nosso sistema político. Nas europeias é um fenómeno diferente, não é? É um fenómeno que, aliás, não é só nosso. Sim, acontece noutros países europeus e aqui também eu creio que o antídoto não é tanto o sistema eleitoral, é a modificação radical da prática política europeia dos partidos. Enquanto os partidos passarem 5 anos, que é o intervalo entre eleições europeias, a não dizerem nada
não convocarem as pessoas, quer os partidos, a participarem nas decisões de política europeia em que intervêm, bom, é natural que de 5 em 5 anos as pessoas, quando são chamadas a votar, dizem porque é que a gente está a votar? Estamos a votar porquê? Não percebemos porquê. E, portanto, quer dizer que é muito triste que ao fim de 30 anos, sempre os membros da União Europeia ou das comunidades europeias, nós ainda não sabemos onde estamos. Isso é muito desconsolador. Isso é. Dr. Ribeiro Castro, Olha, muito obrigado. um gosto. É um prazer. É sempre um gosto E desfrute do seu prémio com É verdade. magníficas edições do podcast. É verdade. obrigado. Que o Dr. Ribeiro Castro sempre apoiou este projeto desde o início, não é? Portanto, começámos consigo no episódio sobre os feriados, no Palácio da Independência. Depois tivemos com o Paulo Aldeia no DN sobre as eleições. Temos que fazer, é isso, fazer um feriado do podcast da Ilustre. Mas em Portugal, exclusivo em Portugal. Quem sabe, pode ser que venha aí alguma ideia quanto a isso. Mas já sabem, caros ouvintes, e quanto a isso, dia 30 de setembro, às 11 da manhã, vou estar eu a falar para todo o mundo, não é? Todos aqueles que me queiram ouvir, ou que não me queiram ouvir, a falar sobre aquilo que se faz neste podcast. Isto é, trazer aquilo que são os políticos junto de vocês, que são os eleitores. E, portanto, Tem que começar o podcast do dia 30, com o célebre Artur Agostinho, que dizia bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora e o local onde nos escutam. uma boa ideia. Não, mas isto é curioso porque assim, eu vou estar a falar a partir de minha casa às 11 da manhã e o pessoal que organiza isto está na Califórnia, está a organizar os programas todos às 3 da manhã. Não se esqueça da frase bom dia, boa tarde, boa noite, consoante o local ou a hora em que nos escutam. Interessante. De começar a adotar esse sistema é engraçado. Mas, uma vez mais, muito obrigado. Caros ouvintes, apreciem também aquilo que é a Casa do Alentejo, venham cá também. Pode ser que um dia nos encontremos por aí, nunca se sabe, não é? O mundo é pequeno e Portugal é um quintal. E, portanto, quanto a isso, caros ouvintes, já sabem, até lá, tenham boas conversas. Boas conversas.